bem-vindo ao curso Professores de Línguas Estrangeiras Modernas, Formação, Métodos, Abordagens e Possibilidades da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Mariana Schuster e eu sou sua professora nesse curso. Essa é a aula número 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre o período do silêncio. Mas afinal, o que é o período do silêncio? É um período de internalização da linguagem. É quando o seu aluno está tendo os primeiros contatos com a língua estrangeira e está num processo de ensino-aprendizagem. Quem fala sobre isso é o Stephen Krashen, e a sua teoria não é muito nova não, é lá de 1982, mas ainda é muito presente nos cursos de formação de professores de língua estrangeira, né? E para mim tem todo um significado muito especial, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E ele começa dizendo que a criança, o aluno no geral, né, ele está construindo a sua competência em uma língua estrangeira ao ouvir e entender a língua que está sendo falada ao seu redor. Isso quer dizer que o professor realmente precisa produzir a língua para que o aluno tenha contato com ela. A habilidade da fala, ela surge depois que o aluno desenvolve a sua competência ouvindo a língua. E vários meses podem se passar até que ele comece a produzir, a falar em língua estrangeira. Então, a gente precisa compreender que ele não tem que chegar na sala de aula logo de cara, respondendo o que você pergunta, produzindo em inglês, por exemplo. E a fala que ele vai produzir nas primeiras vezes, e por muito tempo, provavelmente não será livre de erros e enganos. Então, a gente vai ver na terceira aula como corrigir o aluno, e a gente vai voltar a falar sobre isso. O Krashen fala também da hipótese do input. Ele diz que nós adquirimos competência na língua estrangeira, principalmente compreendendo input, ouvindo e lendo. Então, para ele, é possível adquirir uma língua sem nunca ter falado esta língua. E aí o Lineberg, ele descreveu o caso de um menino que tinha disartria congênita. O que é isso? É uma desordem nos órgãos da fala que impedia que ele produzisse sons. Então ele nunca foi capaz de falar. Mas quando testado, o menino entendeu o inglês falado perfeitamente. Ou seja, ele adquiriu competência sem nunca produzir naquela língua. Então, isso pode acontecer com os nossos alunos. Não quer dizer que o aluno que está quieto em sala de aula, que está sentado no fundo, talvez só prestando atenção, mas sem responder as perguntas que você faz para a sala, não quer dizer que ele não esteja aprendendo. Não é porque ele está quieto ou porque ele é tímido que ele não está apreendendo o que você diz. Então, é importante que o professor vá para a sala de aula com essa consciência. Para o Krashen, o aluno demora, então, um tempo para começar a produzir na língua. Então, para ele, pelo menos 6 meses de período do silêncio. Tá? Ele não fala da quantidade de contato que aquele aluno pode ter por dia. Então, assim, se é aula 2 vezes na semana, quantas horas por semana, ele não fala sobre isso. Mas ele diz que, pelo menos durante esses 6 meses, o aluno pode produzir bem pouco na língua estrangeira. Então, ele vai produzir mais aquelas rotinas que a gente usa em sala de aula. Então, how are you doing? How are you today? I'm fine, thanks. How is the weather today? Como está o tempo hoje? May I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro. E essas rotinas mesmo que são usadas na sala de aula. A vantagem da sala de aula é que ele possivelmente receberá mais inputs compreensíveis do que no meio natural, porque o professor ele se preocupa se o aluno está entendendo ou não. Então, ele vai falar mais devagar, ele vai ter todo um cuidado com aqueles recursos comunicativos, gestuais, Então, ele vai realmente se preocupar com isso. É muito mais fácil para o aluno entender ali do que no meio natural, mas isso vai capacitá-lo para usar a língua fora da sala de aula. Então, o seu aluno ele precisa entender o que você diz,
né? E a gente sabe quando o aluno está entendendo ou não. A gente consegue ver no rosto dele se ele está compreendendo o que a gente está dizendo, né? E os inputs, eles precisam ser compreendidos. Então, use outros recursos do seu repertório comunicativo. Faça gestos, desenhe no quadro, enfim, faça o que for preciso para que o seu aluno receba aquele input de forma compreensível. Porque o aluno, ou melhor, porque o professor deve respeitar esse período do aluno? Primeiro, né, o aluno pode ser introvertido e se sentir pressionado demais para aprender uma língua estrangeira. A pressão psicológica não é bom em sala de aula, né? Então, tem gente que diz que aprende só sob pressão. Mas na sala de aula de língua estrangeira isso não funciona, porque o aluno ele precisa estar à vontade, ele precisa se sentir parte para começar a produzir uma língua que não é tão familiar para ele. Isso me lembra a fala de um professor de um curso livre, onde eu trabalhei. Ele estava falando com a mãe de um aluno de 12 anos no telefone. E aí eu escutei de onde eu estava. Ele dizia o seguinte: o seu filho não participa, não responde o que eu peço, desse jeito eu não quero mais dar aula para ele, eu já falei com o fulano, que era gerente, ele é muito preguiçoso, blá, 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 blá. O menino tinha entrado há menos de 6 meses num curso de inglês. Então, é preciso que a gente tenha uma compreensão maior do que esse professor. Ele não tinha formação como professor, ele realmente, né, ele não tinha essa parte pedagógica que a gente tem a oportunidade de ter, né, mas seria importante uma outra atitude, porque provavelmente o aluno criou um bloqueio, né? Muitos alunos meus chegam para dizer: professora, eu tenho um bloqueio com o inglês, né? E esse bloqueio nada mais é do que o filtro afetivo, problemas com o filtro afetivo, né? São traumas que a pessoa carrega, né? São inseguranças que a pessoa carrega e que impedem com que ela responda as suas perguntas, por exemplo, né? Porque ela se sente pressionada. Então, não é legal fazer pressão psicológica no seu aluno, ele não vai produzir dessa forma. Esse desenho é muito significativo, né? Eu acho que faz todo sentido. Totó é tão tímido, tão tímido, tão tímido que desapareceu. Então, não faça o seu aluno querer desaparecer também. Ele precisa querer estar na sua sala de aula, ele precisa querer contato com você e com os outros alunos, ele precisa se sentir à vontade para isso. Uma outra questão é que o seu aluno, ele precisa conhecer algumas expressões e possibilidades na língua estrangeira para conseguir produzir. Então, ele realmente precisa desse contato, desse input antes de produzir, né? Sem conhecimento, ele não vai falar nunca. Tá? Então, é preciso considerar isso também. Alguns alunos eles precisam de mais tempo e estímulo, outros de menos para produzir língua estrangeira, e você precisa conhecê-los e entendê-los. Não é fácil conhecer 40 alunos em uma sala de aula, não é. Eu não estou dizendo aqui que seja. É muito mais fácil você conhecer os seus alunos quando você tem 10 alunos num curso livre. Isso é inegável, né? Mas também não é uma coisa impossível. Se você não conseguir conhecê-los, conhecer a todos, então pelo menos tente entendê-los, né? Entender é saber que o seu aluno, ele tem a sua individualidade, né? Ele é diferente. Os seus alunos são diferentes uns dos outros, não são todos iguais. Então é preciso respeitar as características e a individualidade de cada um deles. A gente não tem que esperar que um aluno produza ou fale ou tenha o mesmo conhecimento que o outro. Então, essa charge eu acho muito significativa porque ela diz o seguinte: para que a seleção seja mais justa, todos farão o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Então, é como se a gente fizesse isso com os nossos alunos. A gente espera que todos tenham o mesmo desempenho. E não é bem assim. Cada um
a cada um. Então, na sua opinião, o que um professor precisa para criar uma atmosfera positiva na sala de aula? O Jim Scrivener, no Learning Teaching, ele fala de algumas coisas que eu acho importantes. Por exemplo, shows respect. Quando você mostra respeito para o aluno, você também recebe respeito. Então, o professor precisa ser respeitado, o aluno também. Ele é um ser humano, ele está ali para aprender com você. Seja justo, dê feedbacks positivos. Então, quando o seu aluno te responder, quando o seu aluno produzir alguma coisa, diga, very good, Escute os seus alunos, tenha um bom senso de humor. Então, a pior coisa é quando uma pessoa chega de cara fechada na sala de aula. Se o professor fizer isso, chegar com uma cara feia, provavelmente ele vai afastar os seus alunos. E nem sempre a gente está bem, não é todo dia que a gente está bem, mas a gente não pode levar isso para a sala de aula. É fácil? Não é, tá? Mas isso faz parte do nosso trabalho. Então, seja paciente com os alunos, não faça como esse professor que eu mostrei, de não quero mais ensiná-lo porque ele não me responde. Não seja assim. Seja autêntico, seja você mesmo, você não precisa imitar ninguém. Não julgue, confie nas pessoas, seja honesto, seja organizado, não complique as coisas desnecessariamente, tá? Não seja autoritário. Se for autoritário, porque às vezes a gente precisa realmente chamar a atenção do aluno, não seja distante, Você pode mostrar autoridade sem se distanciar dele, tá? Tenha empatia com os problemas dos seus alunos, isso é muito importante. Quando a gente faz isso, a gente inspira confiança. Então, e tudo isso que o Jim Scrivener fala é extremamente importante numa sala de aula. Eu trouxe aqui algumas referências. Eu agradeço a presença de vocês nessa aula.